Nós voltamos agora a falar sobre a varíola dos macacos. O Ministério da Saúde anunciou que espera, o primeiro lote de vacinas contra a doença para setembro. Até agora, o país tem um óbito confirmado pela doença e mais de 1.000 casos. Nós conversaremos agora com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé, que gentilmente atende à CNN. Doutora Isabela, bom dia, obrigado por estar conosco. Bom dia, Nonato. A senhora já tem informações sobre essa vacina encomendada pelo Brasil? A vacina encomendada pelo Brasil é a vacina que já está em uso, que já usava-se na África, nos países que sempre tiveram a varíola do macaco. Era uma vacina utilizada, foi criada para isso, utilizada para conter surtos, nesses países onde a varíola do macaco era endêmica. E agora está em uso em muitos países europeus e norte-americanos. Doutora Isabela, quem que deve receber ou ser beneficiado por essa primeira remessa? É quem trabalha com o setor de saúde? São outras pessoas? Já há um indicativo disso ou ainda não? Então, lá fora, Nonato, a prioridade, não é uma vacina para fazer em massa, a gente não vai ter uma campanha com toda a população sendo vacinada, é uma vacina para quem tem um alto risco, que são, claro, os profissionais da saúde que atendem a população, as pessoas, homens que fazem sexo com homens, a maioria dos casos nesses grupos, a gente já precisa entender como vamos fazer isso aqui no Brasil, pessoas com contato, Quem teve contato com a pessoa com a varíola precisa tomar a vacina para não desenvolver a doença. Doutora, quando chegou a Covid, a gente falava que era uma doença que atingia mais as pessoas mais idosas, ou até mesmo aquelas que tivessem algum tipo de comorbidade. Acontece o mesmo com a varíola dos macacos ou não necessariamente? Ou seja, há algum grupo de risco para a varíola dos macacos? Algum grupo que mereça mais atenção? Não. O que a gente teve criança, Tem casos em criança aqui no Brasil. A gente não teve nenhum caso em criança, mas tem casos, são pouquíssimos. Esses grupos de risco, porque a varíola do macaco, ela não é transmissível, não é tão transmissível quanto a Covid, em que a disseminação da doença, como é um sarampo, como era a varíola, nossa varíola humana, que foi eliminada, ela não é uma doença tão transmissível assim. Ela é principalmente transmissível até hoje, o que a gente vê por via sexual, e principalmente em homens que fazem sexo com homens, mas ela também tem sim uma transmissão respiratória, mas não com a capacidade que tem sarampo, Covid e outras doenças. Então, o risco aqui é diferente do que a gente tinha para Covid, ou tem para Covid. Para Covid, a gente viu o risco de morrer. Quem é que tinha mais risco de morrer? Aqui, o risco é quem é que tem o maior risco de pegar a doença. É diferente. Tá, então não tem um corte por idade, né? A gente não pode dizer isso. Não tem corte por idade, qualquer pessoa pode pegar, mas, dada a forma de transmissão da doença, você tem grupos que são aqueles que, na maioria, estão apresentando casos. Mas pessoas com contato com doentes, elas pegam. Então, elas podem não ter um risco especial de se infectar, mas conviver com alguém que está com a varíola do macaco pode sim causar a doença nessa pessoa. Tá. Doutora, há a expectativa da chegada de 50 mil doses ao Brasil dessa vacina. Seria 25 mil até setembro, 25 mil em novembro, completando 50 mil. A senhora disse que não há necessidade, pelo menos por enquanto, de uma campanha maciça. Esses 50 mil devem ser suficientes, então, para a gente atender aí as primeiras demandas, né? Eu espero que sim, Nonato. Eu não tenho esse número assim, em mente, Esse número não foi publicado. Ainda não sabemos quem o Brasil vai vacinar.
provavelmente essa discussão vai vir para o CETAI. E lá vamos discutir a realidade brasileira, mas como eu falei, é provável que seja dessa maneira. E eu arrisco dizer que tendo vacina, e se a gente não conseguir bloquear, porque isso, Nonato, chama bloquear um surto, evitar que ele se espalhe, né? Então, se a gente não demorar, conseguir bloquear o surto, a gente não vai precisar vacinar em massa. Agora, se a gente não conseguir fazer isso, vai ser um grande desafio ter vacina para toda a população. Não é uma vacina que a gente tem pronta lá para isso. E aí, Butantan já pensando em fabricar, e aí a gente vai ter novos cenários. Entendi. Doutora, quem está nos acompanhando agora em casa, observando e está porventura preocupado com essas notícias que a gente vai trazendo, e infelizmente tivemos a primeira morte relacionada também à varíola dos macacos ontem em Minas, qual é o tipo de prevenção que a pessoa pode ter para tentar evitar a possibilidade de uma contaminação? O mais importante nesse momento é exatamente isso, Nonato. Quer dizer, a população precisa ser orientada. É preciso falar diretamente com a população. A população está sendo informada graças a vocês aqui nas mídias. O profissional da saúde, existem fluxos determinados pelo Ministério da Saúde, vigilância de casos é fundamental, mas tudo isso, como você falou, se a população não souber reconhecer, não chega para a gente, né? Então, a varíola do macaco, ela começa com um quadro que pode parecer uma gripe, dor no corpo, febre, mal-estar, e aí surgem manchas e depois vesículas. Parece um pouco só para as pessoas reconhecerem, não tem nada a ver uma doença com a outra, mas a catapora, né? Aquelas vesículas da catapora. Mas catapora e varíola não tem nada a ver um vírus com o outro. Já vi gente querendo tomar vacina de catapora para se proteger da varíola, por isso que eu estou falando. E imediatamente procurar um médico. E o médico também, né, Nonato, precisa receber essas informações. E o Brasil tem como fazer o diagnóstico, né? Então a gente tem os testes necessários e aí essas pessoas são isoladas e, graças a Deus, a grande maioria não morre. Pois é, doutora, a gente está saindo, quer dizer, saindo nada, a gente está ainda, infelizmente, com o período da pandemia da Covid. Mas, de algum modo, a gente tem um enfrentamento melhor, tem mais pessoas vacinadas, gente recebendo já a segunda dose de reforço ou quarta dose e por aí vai. Mas, infelizmente, o número ainda é elevado de pessoas que morrem diariamente aqui no Brasil com isso. Mas, de algum modo, tivemos esse trabalho todo com a Covid. Há lições que a gente possa levar para tentar conter uma possibilidade de surto de varíola dos macacos, lições aprendidas nesse período de pandemia da Covid, no seu entender? É complicado, né? Parece que a gente aprendeu muito, mas algumas restrições são muito chatas. Então, eu falei aqui que mais raramente, mas se transmite por via respiratória. Uma das formas de se proteger da varíola do macaco é usando máscaras, a mesma que a gente tem para Covid. Fora isso, os cuidados com sexo seguro, mas não são 100%. Doutora Isabela Balalé, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui à CNN e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. Bom dia, bom sábado para todo mundo. Muito obrigado. Isabela Balalé, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, conversando conosco neste sábado.